Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast sobre o mundo ibérico medieval. O podcast é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos 13, 14 e 15, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Apoios FAPESP e Fonds National Suisse. Meu nome é Patrícia Serieiro, sou historiadora, bolsista de jornalismo científico e apresentadora deste podcast. Neste quarto episódio, abordaremos as maneiras de vestir nos reinos de Castela e Portugal nos séculos 14 e 15. Para falar sobre o assunto, está presente aqui conosco o historiador Tiago Henrique Alvarado, que desde o seu mestrado vem desenvolvendo pesquisas sobre o tema. Tiago é pós-doutorando em História no programa de pós-doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp Campos de Franca, e membro do grupo de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. A primeira razão pela qual os reis cristãos devem vestir o seu séquito é para cobrir os corpos e esconder a nudez, porque é coisa de grande vergonha. A segunda razão por que se deve vestir as companhias é para se proteger do frio. A terceira razão é para distinguir as companhias, e por isso disse o profeta Ezequiel: visitarei sobretudo aqueles que não estão vestidos de minhas vestiduras, mas andam vestidos de vestiduras de peregrinos. E esses são os que andam fora da igreja, como os judeus, mouros e hereges. A quarta razão, para ornar o corpo. Entre todas as vestiduras, a que mais orna a alma é a caridade. Vocês acabaram de ouvir um trecho sobre algumas funções do vestir apresentadas na glosa castelhana ao Regimento de Príncipes de Egídio Romano, um comentário produzido por Frei Juan Garcia de Castro Reriz no século XIV. Antes de tudo, muito obrigada por estar aqui com a gente, Tiago. É um grande prazer recebê-lo. Olá, Patrícia. Olá a todos que nos acompanham. Para mim é uma grande satisfação estar aqui falando sobre um tema que tem me interessado por muito tempo e que eu espero que também interesse a muitos que nos ouvem. E não posso deixar também de parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite. Tiago, o vestuário é um elemento presente nas sociedades humanas ao longo da história. O que o estudo sobre as vestimentas pode nos dizer? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes nós não prestamos muita atenção àqueles objetos que nos cercam e fazem parte do nosso cotidiano, como são as vestimentas. Mas nós podemos dizer que o estudo sobre as vestimentas nos permite compreender diversos aspectos da sociedade medieval e mesmo de outras sociedades ao longo do tempo e espalhadas pelo globo. De maneira semelhante ao que nós observamos em nossa contemporaneidade, as vestimentas nos ajudam a entender elementos da vida cotidiana, as condições econômicas e materiais de cada indivíduo e comunidade, os níveis técnicos ligados à costura, à tecelagem, os padrões estéticos e as expressões individuais ou coletivas diante de determinados fenômenos sociais e naturais, como, para citar alguns, as festas e o luto. Além disso, nos ajuda a compreender a circulação e a adoção de padrões de vestuário de outros períodos e culturas, aspectos que podem envolver igualmente motivos religiosos, bem como podem nos dizer sobre as relações hierárquicas em uma determinada sociedade e contexto. Todos esses elementos podem ser observáveis no período medieval, ainda que as manifestações individuais
nos escapem, né? Ou seja, escapem aos historiadores, já que os padrões coletivos deveriam se sobrepor aos individuais. Aliás, o próprio uso de roupas distintas ao do grupo ou do povo que a pessoa pertencia, quando era feito para se individualizar, ou seja, para singularizar-se, era um sinal de pecado, um pecado que os autores da época chamavam pecado da singularidade. Aquela vontade de querer viver fora dos padrões, seja para se destacar, no sentido de chamar a atenção, seja para mostrar um outro tipo de vida. A ideia é sempre pensando dentro de um coletivo. Esse aspecto já nos adianta que, na Idade Média, as roupas também tinham uma dimensão moral, devendo expressar valores que eram muito caros ao cristianismo, como a modéstia, a honestidade, muitas vezes compreendida como um sinônimo de honra, honestidade, ser honesto, ou seja, honrar o estado que você pertence. Mas também tem uma dimensão que nós poderíamos chamar, pertence à esfera do pudor, a reverência também, entre outros elementos. Portanto, como muitos outros aspectos da sociedade medieval, o ato de vestir-se era profundamente marcado por valores morais e por eles deveria se pautar. E foi justamente essa relação entre moral e vestuário que motivou os meus estudos. Na Idade Média, as roupas exteriorizavam uma determinada ordem, em que os valores cristãos, e que eram também comuns ao grupo ou à nação, e eram valores arraigados no tempo, porque o passado, né, quanto mais distante no tempo recuado, e aí nós vamos ver que remete à própria criação, eles conferiam um valor a determinadas práticas. E aquilo que vai pertencer posteriormente ao direito consuetudinário, perdão, ele ajuda a pensar a persistência dessas práticas. E esse conjunto de valores, né, que remetem a uma ordem, ele deveria prevalecer sobre as escolhas individuais relativas ao vestir. Tiago, em relação às fontes, quais são as fontes históricas que os estudiosos têm à disposição no estudo das vestimentas medievais? Quais foram as fontes que você utilizou nas suas pesquisas? Em relação às fontes, os estudiosos interessados nas vestimentas podem se utilizar de uma gama variada de registros. E eles estão também diretamente relacionados à capacidade de sobreviver ao tempo ou não. Para o período medieval, nós temos as fontes iconográficas, como as pinturas e as miniaturas, que nos ajudam a compreender padrões estéticos. Temos a arte funerária, que chega a ser muito refinada nos túmulos reais, inclusive contando com a atualização de padrões de vestimentas, quando eles são realizados posteriormente. E também nós temos a sobrevivência das próprias vestimentas, mas esses exemplares materiais são bastante raros, pois os textos eram objetos de larga circulação e de uso prolongado pelas pessoas. Ele fazia parte do patrimônio familiar. E por isso, ele era utilizado até que ele estivesse totalmente roto. Então, os têxteis, eles pertenciam, né, à pessoa e compunha ali aquele patrimônio que era passado de geração para geração, especialmente numa época em que a monetização ela ainda está ocorrendo, está sendo algo paulatino. E quando você tem, né, essas flutuações também nos valores das moedas, quando você investir nas vestimentas, especialmente aquelas luxuosas que continham ouro, prata, pérolas, entre outros materiais luxuosos, era uma forma de você, então, garantir esses recursos em situações de escassez monetária. Então, tudo isso faz com que esses exemplares medievais sejam muito escassos, né? Então, além da própria fragilidade dos materiais, que eram feitos de seda, lã, linho, entre outros. E ao lado dessas outras fontes, nós temos os registros escritos, de onde provém a nossa maior fonte de informações sobre o vestuário medieval. Esses escritos, eles contemplam desde inventários e listas de compras até as leis suntuárias e os tratados de filosofia moral. E para a compreensão das leis e regras sobre o vestir, eu me utilizei desses escritos, sobretudo as leis suntuárias e os tratados de filosofia moral, incorporando, por vezes, as crônicas e alguns registros de
de embaixadas. As leis suntuárias, elas foram um tipo de legislação voltada ao combate dos excessos do luxo, fosse ele na alimentação, fosse no vestuário, e que eles estão inseridos numa longa tradição no Ocidente. Na verdade, é possível observar leis similares também em outros contextos que não os europeus, né? E pensando na Europa, nós podemos recordar as disposições que foram feitas no Império Romano para conter o uso da seda, que, por sinal, vai ser o principal objeto que vai ser regulamentado na Baixa Idade Média, e em especial a partir do século XVI, com a introdução das sedas vindas das Índias. Então é até curioso observar essa longa persistência. E muitas vezes elas eram promulgadas, né, pelos governantes. No caso aqui do período medieval, dos séculos XIII em diante, pelos monarcas, seja por meio das pragmáticas, que eram leis emitidas diretamente pelo monarca e que elas vão ganhar maior notoriedade no fim do século XV, e a imprensa contribui para isso, para a maior difusão dessas leis. E também a figura régia já está bastante fortalecida para emitir essas leis, sem recorrer, né, às cortes, que era um outro contexto em que essas leis eram promulgadas, porque muitas vezes os representantes dos povos ou do clero e da nobreza exigiam do rei uma resposta a uma situação que para eles era vista como danosa para as pessoas individualmente, danosas para suas famílias e também para o reino, uma vez que o luxo, a busca por ele, muitas vezes levava as pessoas à falência. E isso, por conseguinte, reduzia os próprios rendimentos, né, dados aos reis por meio dos tributos, além, evidentemente, de todos os problemas de ordem moral. Na Península Ibérica, nós podemos observar o surgimento dessa legislação no século XIII, ganhando maior fôlego nos séculos seguintes. E elas vão variando também de acordo com as circunstâncias. Nós podemos observar que, a princípio, elas regulam o âmbito ali da corte e da casa régia. No século XIV, avança para diversos estados da sociedade, até chegar no século XV, em que nós vamos observar uma restrição ao uso da seda permitida àqueles que atendiam alguns critérios, como é o caso dos cavaleiros ou das pessoas que mantinham cavalo, ou seja, era uma forma também de você estimular a capacidade militar do reino. Os tratados, por sua vez, eles eram muito variados e incluíam diversas reflexões sobre o vestir, associando a determinados pecados, como a vanglória, a soberba, por exemplo, e também vinculados a determinadas virtudes, como é o caso da temperação. Eles são diversos, são variados e muitas vezes foram elaborados no âmbito religioso, tendo muitas vezes uma tendência ascética. E nesses escritos, o luxo ele é totalmente recriminável. Embora nós vamos passar a observar, especialmente nos tratados de Espelhos de Príncipes, em que nós vamos observar um valor positivo do vestir quando ele manifesta a grandeza e a magnificência do rei. Mas assim, o vestir e o comer, eles estão ali mais ou menos inseridos dentro de práticas diversas. Embora, paulatinamente, nós vamos observar também dedicações de capítulos específicos sobre a temática. Mas é só no final do século XV que nós vamos ver o primeiro tratado integralmente dedicado ao vestir e ao comer. E aqui nós estamos fazendo menção ao tratado redigido pelo Hernando de Talavera, que foi confessor da rainha Dona Isabel e primeiro arcebispo de Granada. E redige esse tratado numa circunstância muito específica, que era a introdução de umas vestimentas que eram consideradas desonestas e que os prelados de Valladolid haviam condenado. E eles haviam também sentenciado as pessoas à excomunhão. Então isso gerou várias queixas dos populares, questionando a interferência dos religiosos num assunto que para eles não havia regra certa.
Então ele vai redigir esse tratado, refletindo sobre essa circunstância, mostrando que no vestir há diversos pecados e que fazem com que os religiosos tenham sim, os eclesiásticos de modo geral, tenham sim capacidade e competência para instituir normas e regras sobre o vestir. E aí, aos poucos, ele também vai repetindo e introduz o comer, porque, segundo ele, seria uma quase a mesma regra para ambas as circunstâncias. Um outro tipo de registro são as crônicas, e aqui eu vou incluir também os relatórios de embaixadas, que nos trazem diversas descrições sobre as vestimentas, sobretudo nas grandes celebrações, como festas, as bodas. Nem sempre nós vamos observar nesses escritos valorizações morais sobre o vestir, mas pela descrição, por aquilo que deixa transparecer, aquilo que chama atenção, nós podemos já observar um quadro de valores associados ao vestir. E aí a gente complementa com as informações extraídas dos tratados morais e também das leis suntuárias. E vamos começar a complementar o quadro. Basicamente foram essas as fontes que eu trabalhei ao longo do mestrado e do doutorado, deixando um pouco de lado as iluminuras, as pinturas, porque elas exigem também um tratamento diferente. E como o meu foco foi observar uma construção dos valores morais sobre o vestir e o comer, especialmente o vestir, que foi desde o mestrado o meu tema de objeto, eu recorri a essas fontes escritas. E que explicações os autores desses tratados que você analisou davam à origem das vestes e às funções do vestir? Todas as explicações sobre a origem das vestes e sobre as funções do vestir, elas, como não deixavam de ser na Idade Média, eram devedoras da própria leitura bíblica, em especial do livro do Gênesis. Com o tempo, nós também vamos observar o acréscimo de uma interpretação que é muito devedora da retomada aristotélica. Mas falando da leitura do Gênesis, né, que nós temos a partir da queda dos primeiros pais, o surgimento das vestes. A partir dessa falta, nós vamos ter uma consideração moral sobre o vestir. Porque a primeira função, e aí eles vão começar a observar, falar, a primeira função do vestir é cobrir as partes vergonhosas. E é a partir desse reconhecimento da nudez que Adão e Eva teceram vestes. A princípio, o que eles vão chamar, né, de bragas. Então, essa seria a primeira vestidura, ou seja, algo que suprisse a necessidade de cobrir as partes vergonhosas. Além disso, com a expulsão do paraíso terreno, onde o homem não era cometido pelas doenças, não era cometido pela morte, nem pelos rigores do tempo, o homem precisou se vestir para se proteger. E aqui nós temos uma outra parte do Gênesis em que Deus entrega a eles peles para se cobrirem. E a partir desse elemento, os próprios tratadistas começaram a pensar sobre a própria mortalidade do homem. E esse gesto de que Deus teria coberto os primeiros pais com simples peles, ele foi ganhando, né, reflexões. Por exemplo, para o Ludolfo de Saxônia, responsável por elaborar a Vita Christi, que teve grande circulação na Península Ibérica, isso trazia o quê? Um sinal da mortalidade humana. Para o Álvaro Paz, um bispo atuante na Península Ibérica também, ele vai dizer, olha, isso remete o quê? A uma manifestação de obra de misericórdia corporal. Para o Hernando de Talavera, seria indicativo de um contentamento que o cristão deveria ter com as vestimentas simples. Por outro lado, Lopes de Salamanca, um dominicano, ele vai dizer, olha, mas isso também é um sinal visível da falta de Adão. Da mesma forma que um ladrão tem a orelha cortada, para servir de sinal, o uso das vestimentas seria uma forma de indicar essa falta.
A partir dessas vestimentas, ou que o homem tenha descoberto, primeiro para cobrir as partes vergonhosas, ou daquelas vestes que Deus cobriu os homens, você vai tecendo uma reflexão sobre a própria racionalidade do homem, sobre a razão do homem atuar na natureza. Bom, como exemplos dessa atuação do homem na natureza, do uso da razão, eles vão também recordando atributos devedores da leitura aristotélica, porque se compreende que o comer e o vestir, embora fossem necessidades naturais e somadas também à necessidade de habitação, de proteção, eram necessidades que só eram plenamente satisfeitas em comunidade, uma vez que simples peles ou simples alimentos que eram encontrados na natureza não eram suficientes para o homem. O homem, por ter uma complexão mais delicada e superior à dos outros animais, deveria, portanto, ter uma veste adequada. Então, o homem, ao observar como os outros animais eles já tinham peles, já nasciam com penas, com cascas, proteções, o homem observava aquilo e procurava uma vestimenta que fosse adequada para ele. Então, a partir da leitura que se fez do Gênesis, em que se compreende que, primeiro, a primeira função do vestir, esconder a nudez. Depois, a partir do gesto de Deus, compreender, olha, é uma forma do homem se proteger, uma forma do homem viver no mundo, uma vez que ele está afastado do paraíso terreno. E aí vai se compreender, então as vestimentas servem também para proteção. Com o tempo, a sociedade se estabelecendo, também houve a necessidade de vestimentas mais adequadas. E aí começam as distinções, ou uma outra atribuição vinculada ao vestir. Tiago, e nesse contexto, o que era uma vestimenta adequada aos cristãos e qual era a condenável? Essa é uma pergunta interessante e que se relaciona com a pergunta anterior, porque muitas das considerações sobre aquilo que era adequado ou condenável remetia a uma leitura bíblica, especialmente quando nós consideramos que a vestimenta ela deve cumprir uma função que está estritamente vinculada à condição humana na Terra. Os tratadistas eles observavam o seguinte: olha, a vestimenta tem uma função natural. E quanto mais se afasta do que é natural, mais pecaminoso é uma determinada atitude. Mais pecaminosa, né? Então, observa lá, olha, a primeira vestimenta ela surge como uma necessidade para esconder a nudez, para proteção, e com o tempo ela também ajuda a pensar as diferenças entre os estados, né, os grupos sociais, mas que com o tempo os homens foram desenvolvendo ofícios, técnicas que levaram ao desenvolvimento também de novas vestimentas, novas roupas, e que elas foram cada vez mais se ornamentando. Então, aí nós vamos observar que é um aspecto que vai ser considerado pelos tratadistas como negativo, mas não de todo recriminável, né? E para pensar o que seria adequado, eu vou trazer aqui a reflexão que o Egídio Romano, um dos grandes nomes da tratadística medieval, e que teve um impacto considerável na Península Ibérica, nos Espelhos de Príncipe, e que circulou especialmente numa versão que foi glosada, ou seja, acrescida de vários comentários. Ele vai dizer o seguinte, numa instrução para o rei, como ele deveria prover os seus servos em relação às vestimentas. A primeira coisa é observar a magnificência e a grandeza do rei, ou do príncipe, ou seja, o rei é grande e, portanto, as pessoas que o rodeiam também devem se vestir de acordo. Depois, ele teria que observar a ordenança, ou seja, a disposição dos oficiais na sua corte, e vestir cada um deles de acordo com o seu ofício, ou seja, aí nós temos uma noção da libré. Terceiro, ele tinha que observar as condições das pessoas, observando que havia pessoas leigas, haviam os clérigos, os religiosos, e que cada um deles também tinha uma diversidade hierárquica. Então, veja bem,
Aí nós estamos pensando, ó, tudo isso ajuda também nós pensarmos o que seria adequado para o cristão. Porque essas disposições vão nos ajudando a ter uma noção de que havia uma ordem no mundo, e no caso aqui específico, se refletia na casa do príncipe. A quarta condição que o rei deveria observar para dar uma roupa adequada era o costume da terra, ou seja, sem introduzir elementos estrangeiros. Por fim, observar a conveniência dos tempos, né? E aí vai dizer, olha, como os corpos terrenos são governados pelos corpos celestes, logo deve haver também mudanças de acordo com a mudança no céu. Ou seja, no inverno é um tipo de roupa, no verão é outra, e aí os tratadistas vão acrescentando outras. Festas, lutos, casamentos, todos eles implicam um tipo de roupa que seria adequada. Mas aí, ok, como então pensar o que seria o adequado? O adequado, na Idade Média, vai passar, sobretudo, pelo reconhecimento do próprio Estado, ou seja, um reconhecimento dessa condição em que você se encontra. E eu trouxe aqui, para a gente refletir também, mais um elemento aqui, extraído de um tratado de agora, um tratado de confissão, que é do Afonso Fernandes de Madrigal, em que ele vai trazer a seguinte reflexão: olha, como saber se as roupas preciosas, elas configuram um pecado ou não? Veja bem, as roupas preciosas, elas se afastam das necessidades naturais, a princípio, mas depois, com a sociedade se complexificando, elas ganham um valor, um valor que é para distinguir aqueles que estão acima dos que estão abaixo, ou aqueles que ocupam ofícios de dignidade ou não, porque vale lembrar que os bispos, especialmente nas celebrações, né, os clérigos também em geral, em algumas, eles precisam exteriorizar uma maior dignidade que se expressa pelas vestimentas, porque ali pensando toda a disposição em que ele se encontra, no caso, na celebração litúrgica. Então, ele vai dizer, olha, as roupas preciosas, elas podem ser pecaminosas ou não. Como nós vamos saber? Quando é pecado? Elas vão ser sempre pecado quando elas vão se afastando também da razão, ou seja, passa a ser uma atitude desarrazoada. E aí ele vai trazer a reflexão, quando elas são mais caras, por exemplo, que as economias domésticas, ou quando elas são mais preciosas que aquelas que seriam apropriadas às condições das pessoas, ainda que a pessoa tivesse dinheiro suficiente para arcar com seus custos. Obviamente, seria pecado quando as roupas elas são utilizadas por fins luxuriosos. E aí todo tipo de nudez, e é até interessante observar, não só a nudez, na verdade era até mais grave a insinuação, né? Aquilo que se insinua, né, pela vestimenta. E um grande referencial para se pensar a questão do pecado era o próprio matrimônio. É até interessante nós observarmos isso, porque o matrimônio, ele vai introduzir, especialmente a mulher, no estado do seu marido, né? E aí quando eu for falar sobre a minha própria pesquisa sobre as mulheres, né, eu cheguei a observar isso, porque a princípio, tudo aquilo que diz respeito à mulher se remete a um estado, ou seja, um estado que é ou dos pais ou dos maridos. E aí quando a gente pensa que as roupas luxuosas, elas estão associadas àqueles bens que são transmitidos. Lembra que eu havia falado que elas compunham o patrimônio familiar? Então, eram bens luxuosos passados de geração. E quando a mulher era introduzida numa nova família, ela também passava a se vestir de acordo com o estado do marido. E muitas vezes eles gastavam bastante, né, com as roupas, porque o engrandecimento da mulher era um engrandecimento dele também. Ou seja, ele tinha condições de arcar com aqueles custos. Então, pensando nisso, do matrimônio, aí nós vamos observar que nas monjas e religiosas, e aí os homens também, os monges e religiosos, sempre é pecado. Sempre pecado, porque está intimamente vinculado ao mundo. Nas mulheres que não eram religiosas e as viúvas, elas pecavam se usassem roupas das mulheres casadas e das moças não casadas.
porque elas eram, né, deveriam dar mais mostras de honestidade. As mulheres casadas, por sua vez, elas poderiam trazer roupas preciosas, segundo seus estados, e se os maridos o mandassem. E se elas não obedecessem, elas pecavam, né? E aí a gente ali vai começar a compreender, olha, então, dentro do matrimônio, as roupas são permitidas quando elas estão de acordo com a condição da pessoa. A mulher do cavaleiro, ela veste como uma mulher do cavaleiro, a princesa como uma princesa, a rainha como uma rainha. Enfim, cada um de acordo com a sua categoria. Mas ela também ganha uma outra dimensão, porque as vestimentas, elas passam a ser consideradas também, porque é uma forma da mulher se ornamentar e fazer com que os maridos não tivessem seus olhos atraídos para outras mulheres. Daí, por exemplo, o Madrigal considerar que, nesses casos, era uma obra meritória, equivalente ao jejum. Agora, as moças, aquelas que não eram casadas, elas deveriam usar as roupas que os pais mandassem, ou poderiam, de vez em quando, usar de roupas mais preciosas, mais vistosas, para atraírem o marido. Então, em suma, nós podemos dizer que a roupa que era adequada aos cristãos e a que era condenável era aquela adequada, a que estava de acordo com o estado, a categoria, com as celebrações, porque era muito recriminável as pessoas que não respeitassem, usassem roupas de festas no luto, ou usassem roupas de verão no inverno. Então tudo isso era condenado. O cristão, portanto, ele era admoestado a utilizar roupas que refletissem o seu estado, mas não por vanglória, mas por honrar um lugar que Deus o havia posto. E aquilo que passasse essa dimensão, o meio, o mediano, era pecado. E tudo aquilo que também fosse inferior também era pecado. Não era só o excesso, mas as mínguas também eram formas de você pecar. Tiago, você falou que a roupa deveria refletir o estado de cada indivíduo ou grupo na sociedade medieval. Você poderia falar um pouco mais sobre a relação das vestimentas com os estados? O que cabia a cada um vestir? As vestimentas, elas estavam estritamente relacionadas aos estados. Primeiramente porque ela dava a conhecer os aquilo que a pessoa era. Se ela era religiosa, se ela era eclesiástica, se ela era leiga. E dentro de cada uma dessas categorias mais amplas, dava a conhecer também as hierarquias. Por isso foi tão importante essa legislação. E ela era só importante não só como uma forma de dominação, mas como uma forma de espalhar noções como modéstia, reverência, honestidade, ou seja, transmitia valores morais que eram caros para uma sociedade que se expressava por meio das vestimentas. Então, o que cabia a cada um vestir, aí dependeria do reconhecimento do seu estado. Então, para os príncipes, era considerado que eles poderiam trazer roupas mais luxuosas, o que era vedado, por exemplo, para os estados mais inferiores, que deveriam se contentar com as roupas que também eram mais adequadas ao seu estilo de vida. Roupas mais leves para os nobres, roupas mais pesadas para aqueles que faziam trabalhos mecânicos, roupas mais brilhantes para as categorias mais abastadas, que elas estavam acima, e roupas que tinham cores menos vistosas para as categorias que estavam localizadas abaixo. E para preservar isso, muitas vezes, né, que eu havia dito, como não era uma forma simples de dominação, mas era uma forma também de você conseguir compreender a própria sociedade. Era uma forma, portanto, as leis suntuárias nos ajudam a perceber, compreender, né, a percepção da hierarquia, dos grupos sociais que compõem a sociedade e como eles se dialogam, como eles se articulam. Porque muitas vezes essas leis, elas eram solicitadas pelos representantes dos povos, e aqui quando eu falo que eram representantes do povo, eram pessoas que ocupavam uma hierarquia dentro das cidades e vilas. Então não eram pessoas de baixo escalão, eram oficiais, pessoas que os cidadãos, na verdade,
que ocupavam posições cimeiras de governança. E eles solicitavam, porque eles também eram envolvidos numa disputa com outras pessoas que, embora não ocupassem governança, tinham riquezas suficientes também, especialmente no âmbito da cidade, de comprar essas roupas. Ou, portanto, imitar, muitas vezes sobrepujar as pessoas que estavam acima. Da mesma forma, os nobres também solicitavam esse tipo de controle, porque eles próprios, muitas vezes, não tinham condições de arcar com as vestimentas. Isso é interessante de observar, porque uma das categorias de pobres que nós temos são os pobres vergonhosos, aqueles que não pediam, não mendigavam, como é o caso dos fidalgos. Eles não podiam mendigar, mas o rei tinha que dar o sustento. E como dar o sustento se a pessoa ela não tinha condições também de viver de acordo com o seu estado? Então essas leis elas também ajudam a pessoa a ter uma regulação das próprias finanças, de modo a viver adequadamente com o seu estado, de modo a viver também de uma forma honesta. E essa disposição da sociedade muitas vezes se via ameaçada em momentos de expansão, em que você tem a introdução de riquezas, de objetos têxteis oriundos de outras regiões. Tudo isso era visto como algo que, além de todos os problemas vinculados à ordem moral, trazia também uma confusão entre os estados. Então era preciso distinguir também quem era casado, quem não era casado, aqueles que viviam sacramentalmente o matrimônio e os que não viviam, aqueles que eram cristãos, os que não eram cristãos, dos que não eram cristãos, como é o caso da Península Ibérica, em que a presença judaica e islâmica são bastante fortes, consideráveis. Tudo isso, então, fazer com que essas leis, e aí não só as leis, aí temos também as regras das ordens religiosas, nós temos as constituições que vão regular o clero, ou seja, a situação dos eclesiásticos. Então todos estão preocupados então, com uma ordem que remetia à própria criação, ou seja, uma disposição de Deus no mundo. Petição 32 das Cortes promulgadas por Dom Pedro I, em Valladolid, no ano de 1351. Ao que me pediram por mercê, porque muitos judeus e mouros que andam na minha corte e nos meus reinos têm nomes cristãos, e vestem panos de veado e a metade, e com adornos, de maneira que não se podem reconhecê-los como tais. E nisso se fazem muitos enganos, de que Deus toma desserviço e a terra dano. A isto respondo que tenho por bem e mando que, a cada vez que encontrarem os ditos judeus e mouros com vestiduras veadas ou a metade, ou com adorno de ouro e de prata, que ele os tomem. E pela segunda vez, que percam as vestiduras e que fiquem 60 dias na cadeia. E pela terceira, que lhes deem 100 açoites. Sobre essa distinção das vestimentas dos não cristãos, como os mouros e os judeus, como isso se deu nos reinos de Castela e Portugal? A preocupação em distinguir os cristãos, os judeus e os mouros foi bastante frequente na Península Ibérica. E, na verdade, foi uma questão que se colocou também no Quarto Concílio de Latrão, em que se determinou que houvesse uma distinção entre as três religiões. Na Península Ibérica, a imposição de sinais de distinção ela não foi muito bem aplicada. Os reis evitavam ao máximo essas imposições, porque gerava muita rixa, gerava muito ressentimento. Então, isso fez com que muitas vezes o clero reclamasse ao Papa, falar, olha, os reis aqui eles não estão respeitando o que foi decidido. Por vezes as pressões, especialmente em situações de crise, de conflitos, se agravavam. E aí houve, sim, uma retomada da imposição desses sinais, que foi frequente nos dois reinos, embora em Portugal, a princípio, ela
fosse menos frequente do que em Castela. Além da imposição de sinais, como é o caso da estrela, né, que deveria ser usada pelos judeus, e da meia-lua, que deveria ser usada pelos muçulmanos, também envolveu o uso de roupas preciosas, vistosas, como a seda. Eles eram veementemente proibidos de utilizarem essas roupas. Muitas vezes, queixas que partiam dos representantes do povo, né? E o monarca, muitas vezes, acatava essas disposições e as tornavam leis. Muitas vezes eles eram acusados, né, os judeus e os muçulmanos, os mouros, de não utilizarem os sinais para se confundirem com os cristãos. Então eles se queixavam, diziam: olha, eles estão se passando por cristãos, muitas vezes adotando o nome de cristãos. Isso tudo traz uma confusão que para esses homens era visto como prejudicial para o bem da sociedade ali, para a boa disposição. Então, se pedia novamente para se regular e impor restrições ao uso de trajes. Então, isso se deu nos dois reinos, desde o século XIII até o final do século XV, com a expulsão. E nós temos registro também dessas leis de imposição de sinais para o século XVI, especialmente quando vinham pessoas dessas religiões para a Península Ibérica, então eles deveriam trazer. Portanto, o uso de sinais distintivos e da restrição foi frequente. Muitas vezes os monarcas não evitavam colocar, porque isso é frequente em algumas queixas, de que alguns cristãos, utilizando-se, né, de uma intenção ruim, acusavam esses judeus e mouros de não usarem sinais, porque uma das punições para quem não usasse os sinais era a perda da roupa. Então, muitas vezes o rei concede privilégios para comunidades ou para indivíduos de não utilizarem esses sinais para evitar essas situações. Tiago, na prática, as pessoas vestiam os trajes, né, ou as vestimentas recomendadas a seu estado, a sua fé e às circunstâncias? Quais as penas previstas em caso de transgressão das leis? É muito difícil nós sabermos, tá, se eles utilizavam ou não os trajes recomendados ao seu estado. O que nós temos pensar é uma persistência desses valores que tinha uma eficácia. Por muito tempo, as leis suntuárias elas foram desconsideradas pelos estudiosos, pelos pensadores, porque falavam, olha, a recorrência dela demonstra que elas eram letras mortas. Já nasciam mortas. Ou seja, elas não tinham aplicabilidade porque a sociedade era mais dinâmica. Só que se nós observarmos a repetição, a reiteração delas, elas vão trazendo elementos novos, que vão nos mostrando também a própria historicidade e a própria dinâmica. E, especialmente no século XVI, essas leis, a cada 2 anos, ou espaços de curtos menores, elas passam sempre a contemplar um elemento novo. E aí começa também a contemplar os oficiais mecânicos vinculados, os alfaiates, os costureiros, de que se colocava ali, falava, olha, eles estão contribuindo, então se eles fizerem isso, eles também vão ser penalizados. No século XIII, uma das penas era a perda do polegar, ou seja, a pessoa ficava impossibilitada de costurar, de tecer. Depois passam a ser penas pecuniárias, né, sanções, enfim. Mas a gente observa que essas leis também elas são cumpridas quando nós consideramos os privilégios e as isenções dadas a determinados indivíduos ou grupos. É uma história que ainda está por se fazer, porque precisa observar um outro conjunto de documentos, especialmente das chancelarias, que nos remetem a essas licenças, aos alvarás, enfim. Mas o que nós podemos observar é uma persistência, uma valorização sobre esse tipo de disposição na sociedade que passa por meio dessas leis, né? E também pelas penalidades a gente consegue observar. Mas o mais importante, pelo menos pensando numa história da moral do vestir,
é que elas transmitem valores e nos ajudam a pensar como a sociedade se via e se expressava por meio das vestimentas. Quanto às penas, elas são muito variadas, né? E aí a gente vai observando também de acordo com a categoria que a pessoa pertencia. Por exemplo, a maior parte das penas são penas pecuniárias, ou seja, a pessoa tinha que pagar uma multa. Só que quando ela reiterava nessa multa, ela ia aumentando, mas quando ela envolvia categorias, muitas vezes, que eram consideradas, né, consideradas pecaminosas, como é o caso das barrigãs, dos clérigos, das prostitutas, ou quando elas não eram cristãs, no caso de judeus e mouros, as penas, muitas vezes, elas envolviam açoites. A primeira vez, pena pecuniária. Não resolveu? Foi pego novamente? Aí tinha também o acréscimo das chicotadas, né? Então, além de perder as roupas, ela era chicoteada. E também, quando essas questões não resolviam, ela passava a ser degradada. Então, só que nós precisamos observar cada contexto, cada situação, porque essas penalidades elas vão mudando, elas vão compreendendo também ali a situação. Mas, em geral, elas vão na questão da pena pecuniária, do castigo corporal, especialmente açoite, e também do desterro. Para não falar, né, dos os sinais infamantes que eram aplicados aos judeus, aos muçulmanos, e também às prostitutas e às barrigãs dos clérigos, que eram sinais que deveriam ser visíveis para reconhecer a sua condição. Mas aí eles não são propriamente ali das penas, né? São atributos que já deveriam ser usados como uma forma de serem observados na sociedade. Agora, quanto aos demais, poderiam incorrer nessas penas, que eram também variáveis de acordo com a condição da pessoa. Além disso, a lei vai contemplando, por exemplo, os tratados, né, eles vão considerando outras situações, como é o caso dos clérigos, que não estão diretamente envolvidos ali com os leigos. Então é preciso também observar quais são as penalidades que se referiam, como é o caso da perda do foro. Tiago, na sua tese de doutorado, além dos modos de vestir nos reinos de Portugal e Castela, nos séculos XIV e XV, você analisou também os modos de comer. Qual a relação entre essas duas práticas para as autoridades religiosas e laicas nesse período? O comer e o vestir, eles estavam intimamente associados, porque além de necessidades naturais, eles transmitiam uma ordem, ou seja, eles exteriorizavam uma disposição das coisas no mundo. E ambos partilhavam de elementos comuns, né? Porque a leitura que se fazia era, olha, no paraíso terreno, os homens não precisavam comer, não precisavam se vestir, ok. No mundo, eles já precisavam se alimentar. Só que quando nós também contemplamos as considerações aristotélicas sobre as sociedades, a formação da política, eles vão começar a pensar, olha, o alimento que se encontra na natureza não é apto para o homem. O homem precisa trabalhar, torná-lo apto. Por isso que o alimento que vai ser símbolo da humanidade é o pão. Não basta o homem o trigo. O homem precisa semear, cultivar, arar, depois cegar, moer, panificar, e aí transformar esse pão de acordo com as categorias sociais. Tudo isso envolve o quê? Uma rede, ou seja, uma comunidade mais ampla. De modo semelhante, o vestir. Não basta se vestir com as peles encontradas na natureza, simplesmente, ou se cobrir com plantas, enfim, era preciso trabalhar aquele material. Então, tudo isso faz com que o vestir e o comer eles acabem se unindo. E eles estão unidos também pela virtude da temperança, a modéstia, a sobriedade. Por isso que eles foram sendo, aos poucos, considerados como elementos indissociáveis. Porque os excessos no comer, os excessos no vestir, eles acabam sendo semelhantes. E há uma figura bíblica muito importante que uniu eles, que é o rico do Evangelho de Lucas. Aquele que comia e se vestia com as melhores roupas, com as melhores comidas diariamente, e que foi condenado para o inferno. Portanto,
estavam intimamente associados. Tal era o modo de viver, se passava pelo modo de se vestir e de comer. Portanto, aquilo que era apropriado nas vestimentas, alimentos, por exemplo, mais leves para os nobres, as roupas também eram mais leves. De maneira, os religiosos que tinham uma vida mais austera, uma vida mais vinculada à penitência, também eles tinham que comer alimentos que eram condizentes e se vestir de maneira condizente. Portanto, eles foram associados. Por isso que o Hernando de Talavera, a partir da reação que os leigos tiveram sobre o vestir, ele contemplou o comer, porque é quase uma mesma regra e uma mesma sentença. Tal modo é como se veste, tal é o modo que se come. Por isso que tanto para leigos quanto para os religiosos, os eclesiásticos de modo geral, eram objetos assim de consideração para se pensar essa ordem. Por isso que as leis suntuárias, por exemplo, elas vão limitar a quantidade de pratos e a quantidade de temperos, de modos de produção, de cocção, né, digamos assim, do alimento. Porque era muito comum na Idade Média que o alimento ele passasse por várias etapas. Às vezes ele era cozido e depois assado. E nisso eram envolvidos diversos temperos. Então, quanto mais rico fosse a pessoa, mais ela ostentava isso no comer, de maneira ao que acontecia no vestir. Então, eles compreenderam, portanto, que, olha, é preciso também regulamentar isso. Um cavaleiro, quantos pratos ele pode comer? Quantos pratos ele pode comer no jantar? E o jantar que eu falo era o almoço, né? Se chamava jantar na Idade Média. E quantos pratos ele pode comer na ceia? E qual é a qualidade desses pratos? Tudo isso era importante. De novo, para se pensar uma temperança, para se pensar uma economia, ou seja, fazer com que a pessoa ela vivesse e agisse de acordo com o seu estado. Pensando agora nos materiais dessas vestimentas, além da lã, quais outros insumos eram utilizados para a confecção dos panos? Que profissionais estavam envolvidos nessa produção? Além da lã, nós também temos a seda, o linho, também temos os couros. Todos eles eram importantes e se dirigiam a categorias sociais distintas, né? A seda, a princípio, por exemplo, era um atributo da realeza. Com o tempo se generalizou para os cavaleiros e depois para as categorias vinculadas às cidades, aos cidadãos. No século XVI, com a introdução da seda das Índias, aí há uma generalização, mas há uma associação específica, né, sobre a seda com determinadas categorias que estavam acima. Por isso ela também era proibida para os eclesiásticos, e você tem constituições que recriminam eles de utilizarem esse tipo de material que era associado aos leigos. Tudo isso faz com que você comece também a desenvolver ofícios mecânicos vinculados a cada uma dessas matérias, porque era importante também essa diversificação, porque não eram todos que utilizavam dos mesmos tecidos. Também nós passamos a ter oficiais que eram vinculados a determinadas peças do vestuário. Então nós temos os sapateiros, vamos ter também aqueles que vão desenvolver um tipo específico de sapato, que era o chapim, que eram sapatos que tinham umas solas altíssimas, né, que foi muito generalizado a partir do século XV, para horror dos moralistas, né, porque faziam com que as mulheres ficassem mais altas, e elas deveriam ser menores que os homens. Então, aí nós podemos perceber também a valorização moral. Nós temos aqueles que vão se dedicar a fazer o gibão, que era um traje que teve a sua origem no traje militar, que ele era justo e que aos poucos permitiu com que houvesse, né, um estreitamento da roupa, ou seja, as feições corporais se mostravam e ele era mais curto. Novamente, os clérigos estavam proibidos, mas nós observamos também nas constituições críticas aos clérigos que utilizavam, porque os clérigos eles deveriam usar roupas longas, assim como as mulheres, porque eles estavam associados a espaços confinados, enquanto os homens eles deveriam usar roupas mais curtas porque estavam sujeitos às sujeiras do mundo, do espaço público.
Então, essa disposição, ela deveria respeitar o lugar de cada um na sociedade. Então, nós temos os alfaiates, nós temos os costureiros, enfim. Esse é um campo de pesquisa também que ainda está em desenvolvimento, né? Nós temos ótimos trabalhos já sobre a indústria têxtil e sobre a indústria do curtume também, que é outra importantíssima para se pensar o vestuário, que não foi muito o tema que eu trabalhei, a não ser pensando as considerações morais também, porque embora eles fossem extremamente importantes para a sociedade, eles também eram alvos dos religiosos, porque eles poderiam contribuir ou não para práticas virtuosas, né? Ou seja, também para práticas viciosas. Se eles ajudassem, né, as pessoas a criarem novas roupas, enfim, a colocarem roupas mais luxuosas, então eles passavam a ser também objetos. Aí foi um campo que eu trabalhei, mas é um campo bem amplo e que ainda precisa ser melhor explorado. Ademais, eu te digo que não há mulher hoje que se farte de ser olhada, desejada, suspirada, elogiada e falada pelo povo. E esse é o seu desejo, essa é a sua veemência, e esse é todo o seu Deus, prazer, alegria e felicidade. E muitas destas mulheres vão pela rua adornadas, que quando tornam a casa e devolvem a cada qual o que era seu, ficam com roupas rotas, desgastadas e descosidas, cheias de sujeira e mal aparelhadas. Quem as viu e quem as vê, dentro de casa vivem com pão e cebola, queijo com rápanos, e isso em um dia bom, e fazem crer lá fora que tudo que reluz é ouro. Isso faz a grande vanglória e o pouco recato que nelas há, e sempre nelas reina, por serem louvadas, desejadas, faladas, e não a mulher de pouco estado que seja, que não se faça de nobre linhagem e de grandes parentes e de sangue muito limpo, por causa da grande vanglória e do pouco juízo que alcançam, e não somente fora da sua terra, onde não são conhecidas, mas no lar onde nasceram, e as conhecem melhor do que elas mesmas, que isso dizem. No trecho que acabamos de ouvir, o arcebispo de Talabeira, Alfonso Martinez de Toledo, na sua obra Corbátio, de 1438, comenta o desejo das mulheres de serem bem vistas aos olhos dos outros. No que diz respeito às vestes das mulheres em Castela nos séculos XIV e XV, Tiago, tema da sua dissertação de mestrado, publicada pela Edufiscar, quais críticas eram feitas às suas vestimentas e o que as leis e as regras estabeleciam sobre o assunto? Quando eu comecei a trabalhar as vestimentas das mulheres, eu precisei compreender a noção de Estado, porque qual era o Estado da mulher? O Estado da mulher estava intimamente vinculado ao do marido, no caso das casadas, ou aos pais, no caso das que não eram casadas, as moças ou as moças em cabelo, né, como era a expressão, porque elas poderiam trazer os cabelos soltos, né, enquanto as casadas e as viúvas deveriam trazer véus. Então, compreendendo os estados, eu pude compreender melhor essa associação das mulheres com as vestimentas, porque a maior parte das leis, de fato, as leis são dirigidas às mulheres, mas são as mulheres dos cavaleiros, as mulheres dos oficiais mecânicos, enfim. Quando você compreende, então, que é uma associação e compreende aquilo que eu havia dito, que as vestimentas são parte do patrimônio familiar e de que ao ornar a sua esposa era uma forma também de você se projetar socialmente, nós compreendemos que as restrições que eram dirigidas às mulheres recaíam também sobre os maridos. Então, as restrições a que as mulheres e os cavaleiros não possam utilizar roupas arrastando por tantos palmos, por exemplo. Você vai compreender, então, que o marido não deveria, então, conceder à sua esposa roupas que trouxesse uma preeminência, né, trouxesse, assim, uma valorização
dele próprio, da sua casa. Mas há uma associação que aí sim é muito particular às mulheres, que é o uso dos enfeites, das maquiagens. Isso é algo próprio das mulheres que vai aparecer. E sempre com um sentido pecaminoso. Às vezes mais grave, às vezes menos grave. Porque a aparência, ela exteriorizava aquilo que a pessoa era interiormente. Essa é uma relação que se passa no comer, no vestir e que a maquiagem também. Só que a maquiagem talvez seja grave que ela não tem função, digamos assim, não tem uma função como é o vestir e o comer. São necessidades naturais. Mas com o tempo, os tratadistas foram considerando o uso das maquiagens. Por exemplo, se a pessoa ela queria atrair um pretendente, ela poderia usar. Ou se ela queria fazer com que o marido não olhasse para outras mulheres, ela poderia usar. Era um pecado ainda, mas era um pecado menos grave do que se usasse sempre com a intenção de atrair olhares dos outros homens, por exemplo. Então, há uma relação bastante estreita das mulheres com a vaidade aí que era apontada. Isso desde uma longa tradição herdada da patrística. Só que os autores, no final da Idade Média, também vão associar os homens a esses vícios. Inclusive, alguns tratadistas vão falar, olha, esse é um dos males do matrimônio, porque o matrimônio, em vez de ser uma prática salutar para o casal, muitas vezes acaba trazendo a derrocada da família, porque o marido, para agradar a sua esposa, ele vende tudo, vende suas armas, vende o cavalo, para dar a roupa para a mulher. E aí a mulher, né, para eles não há um contentamento da mulher com as roupas, elas também ficam procurando e começam a observar e falam, olha, a mulher do cavaleiro estava vestida assim. No próximo domingo eu vou me vestir ainda melhor do que ela. E vai dizer, olha, e os maridos, os irmãos, os pais, todos eles entram nessa disputa e acabam se prejudicando mutuamente. Mas os homens também têm a sua parcela de culpa aqui. Para nós refletirmos, né, também algumas questões das mulheres, aí você vai observar que são práticas que também envolvem os homens. Tá? Por exemplo, o Martim de Córdoba, num tratado bem interessante chamado Jardín de Nobles Doncellas, ele vai dizer, olha, primeiro que a aparência reflete o interior, e que, portanto, as mulheres elas devem ter uma honestidade no hábito, ou seja, não usar enfeites, maquiagens falsas, ou seja, aquilo que não condiz com a verdade. Novamente, a ideia do Estado, de uma ordem, é frequente. Então, sempre vai ser visto como ilícito querer ser mais bonito do que é. Ou seja, usar as maquiagens é querer emendar algo que o próprio Criador havia feito. Então eles falam, olha, então você quer dizer que ao se pintar, você quer dizer que Deus não te fez tão bem? Então essa é uma queixa. Embora, aos poucos, eles vão começando a considerar, falam, não, mas tudo bem. É um pouco menos recriminável nas pessoas feias, né? Eles vão falar, se a pessoa ela quer ter um defeito, ela quer ocultar, é pecado, mas é um pouco menos. Mas aí isso aqui também é atrair alguém para o matrimônio, tudo bem. Naquela circunstância atenuante. Mas ela precisa estar vestida de acordo com o seu estado, mas não por vanglória, para honrar. Aí isso faz com que elas precisem ser mesuradas. E também que não sejam preguiçosas nem negligentes. Tá? Então isso é importante. Por fim, ele vai dizer, olha, elas não podem se vestir hipocritamente. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa ela pertence a um estado e queria se vestir de acordo com o outro. Por exemplo, uma rainha que se sentisse mal com suas vestes, ela deveria tomar o exemplo de algumas santas que também ocupavam o mesmo estado, mas que honravam ele externamente, mas para não mostrar o apreço, usavam cilícios, mas isso por baixo das roupas. Nunca se deve agir contrário ao seu estado. Então, perpassa. Então você começa a observar que as relações, as reflexões são as mesmas que são pensadas ali para os próprios homens. Mas há essa consideração frequente
especialmente nos eclesiásticos, que associam o luxo às mulheres, mas sempre puxando também a orelha de que os maridos é que estão alimentando essa vaidade. São os pais que não conseguem controlar, não conseguem pôr limites, enfim. Mas, de todo modo, há uma associação persistente, de longa tradição e que vai perdurar por muito tempo, em que luxo é associado às mulheres. Nós não temos, como é o caso na Itália, agora me fugiu até o nome de uma nobre que, quando se emite uma lei suntuária, ela vai dizer: olha, as roupas luxuosas são aquilo que nos resta, já que nós não podemos participar das guerras, não podemos participar da política, nos deixe com nossas roupas luxuosas. Nós não temos esse tipo de questionamento, mas a gente observa bastante que, como no caso do Talavera, né, ele vai dizer, especialmente as mulheres foram aquelas que mais contestaram de que os homens, os eclesiásticos, não poderiam impor regras e leis sobre o vestir. Enfim, né, se há uma questão que perpassa em toda a reflexão sobre o vestir, é que ele é uma necessidade natural, mas que expressa uma ordem e que ajuda a definir as hierarquias sociais, as posições de cada um, e então ele está sempre articulado com a noção de Estado de condição. Tiago, muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que me acompanha há muito tempo, e que espero que tenha agradado também a todos aqueles que nos ouviram e que nos têm acompanhado. Muito obrigado. E convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e de nossas redes sociais. Participaram da produção deste episódio os alunos de História Lucas José Momberg e Ana Caroline de Souza, os historiadores Roberto Caliani Janeiro Filho e Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos Tiago Augusto Mota e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro, e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de outubro de 2018 a setembro de 2024, na modalidade Jovem Pesquisador. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas tardo-medievais, além de possibilitar a realização de vários eventos nacionais e internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro, Unesp Campos de Assis, e Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo,
Suíça, teve início em outubro de 2021 e resulta de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fundo Nacional Suíço. Sua proposta visa a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exempla, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp e USP, e estrangeiras, Universidades de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha, e Universidade Aberta, Portugal, já realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.